Suíco, coisa boa. Aline, Vânia. Eita, quanta gente bonita. Lana, Delma. Ih, tem tanta gente que já passou e eu não consegui guardar. Vamos aguardar André, já avisei a ele. Que bom que vocês estão todos aí. Adorei. Sejam bem-vindos. Olhe, vamos estar a semana inteira. E já vou pedindo a vocês que a gente ainda está precisando que vocês entrem no YouTube. Fechamos os 1.000, mas a gente precisa de uma margem de segurança, uns 20 ou 30 mais. Porque nós vamos inaugurar esse canal terça-feira próxima. Vamos convidar aí esse pessoal para ver se eles topam, para a gente fazer uma discussão bem bacana. Quem sabe, né? Se Igor também não aceita, Éden, vou falar com Éden, para a gente juntar esse povo todinho no canal sobre Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. É verdade? Gostaram do tema? Oi, Paula. Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar já já falando sobre a importância do equilíbrio na busca da evolução. E a gente vai ter um mestre aqui que vai dar show, porque ele é muito bom, esse rapaz. Cria da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Hoje tem um trabalho belíssimo na FEB. Trabalha em Brasília já há bastante tempo. E é filho do nosso Fitcha e irmão do nosso querido Alexandre Siqueira. Então veja que o DNA desse povo é bacana, né? Legal, é de Jane, Bianca. É show, né, Igor? Eu também acho, sou apaixonada, né? Minha paixão por ele, era a gente nos grupos de ESD lá da federação, uma turma, era Éden, como é o nome dele? Éden, Júnior, quem mais? Hércules, aquele povo todo. Simone, seja bem-vindo. Vai chegar uma hora, eu estou dando as boas-vindas a vocês, que eu não vou conseguir, Elza, Cristiane, porque eu vou abrir e vou deixar a bola com a Cacilda, com o André, porque André vai contribuir tanto, ele é tão estudioso da doutrina, tão bacana, que vocês vão, quem não teve a oportunidade de ver, vão se apaixonar. Viu? Pois vamos aguardar aí o nosso querido André, que vai falar sobre a importância do equilíbrio em busca da evolução. Amanhã a gente vai estar com o Roberto Silveira, que é um psicólogo aí também de Brasília. Foi muito interessante, né? Porque a gente... Esses convidados aconteceram. Aí eu sempre digo que tudo isso é obra da espiritualidade, porque você às vezes programa uma coisa, né? Eli, Delma, Rita, Edjane, a gente programa uma coisa e nem sempre sai como a gente programa, né? Elizabeth Cordeiro, quem é que não ama André, Bete? Eu vou dizer a ele, olhe, todo mundo ama esse rapaz, né? Pamela, é um doce. O que tem de 2 metros de altura, grandão, tem de uma criatura doce, fantástica. Pense uma pessoa bacana. Juba, Cacilda já falei, André. André, você tem que solicitar, meu amor, para eu lhe autorizar. Yara, você tem que solicitar, viu, fofo? Você entrou e ficou quieto, tem que solicitar. Andrezito, solicite. Não precisa solicitar, não, é só adicionar ele. Como é que eu faço? Aqui, ó, ele já tá solicitando. Ah, tá. Eu não vi, André, desculpa. É porque eu precisei aqui da universitária. Procurar ele? André Siqueira, cadê? Não apareceu, não. Apareceu, não. É porque foi essa mulher que solicitou. Foi. Acho que solicitou errado. Foi. O povo adora fazer. Aqui, tá aqui. Pronto? Querido.
Esse menino lindo, filho de Fídia. Oi, meu amor! Quanto Boa tempo! noite, pessoal. Tudo bom, lindo? Olha, já tem Graças a tanto Deus. você aqui. Tem gente que diz que lhe ama, eu digo, eu amo antes. Olha, tá assim, uma brincadeira que você nem imagina, meu querido. Meu querido, eu já falei quem era você, mas eu queria que também você se apresentasse, né? Fique à Bom, vontade. boa noite para todo mundo que está nos ouvindo. É uma grande alegria estarmos aqui de Brasília, conversando com a terra do nosso coração em Natal. O nosso lar é uma instituição a qual nós estamos vinculados há muito tempo. Vimos o nascimento dela e o desenvolvimento com muito carinho. Tivemos a honra de participar da primeira Semana Espírita feita no nosso lar, e então para a Contar. gente é uma alegria muito grande. Eu me chamo André Siqueira, eu sou do Rio Grande do Norte, mas atualmente estou morando em Brasília e tenho desenvolvido algumas atividades no âmbito da Federação Espírita Brasileira, onde atualmente estamos na condição de diretor da área de comunicação social espírita e temos trabalhado com o estudo do espiritismo de uma maneira geral. Hoje, nós somos os responsáveis pelo trabalho da TV, da Federação Espírita Brasileira, a FEB-TV, e estamos desenvolvendo, então, em conjunto com uma equipe maravilhosa que nos assiste do lado de cá, as atividades de divulgação do espiritismo também na internet. Que beleza! Então vocês já viram aí que André hoje é nosso convidado especial para abrir a semana de 37 anos. A gente tinha conversado dele vir ao vivo, mas a pandemia não deixou, né? Fazer o quê, né? Então vamos lá. Como o nosso tema o tema que ele vai trazer hoje para a gente é a importância do equilíbrio em busca da evolução, eu vou fazer só 2 provocações e vou deixar a bola com você, tá bom? Então, o que muita gente pergunta para a gente é o seguinte: eu estou indo na direção certa? A minha busca está coerente com a evolução que eu estou querendo alcançar? Esse é um questionamento. O outro é: como manter o equilíbrio nessa caminhada? Então, meu amigo, a bola é tua. Muito bem. Vamos pedir a Jesus, que é o nosso mestre, nosso Aproveita, Senhor. por favor, que eu esqueci. Claro. Então vamos erguer os nossos pensamentos ao alto, pedindo a Deus, nosso Pai, para que nos ampare nesse momento. Pai de infinito amor e misericórdia. Nesses dias dificultosos que estamos vivenciando, nós te suplicamos o amparo, a fim de que o nosso equilíbrio se fortaleça, para que a serenidade tome o nosso coração e, iluminados pelo raciocínio, consigamos colocar as nossas mãos ao longo das atividades que nos cabem. Auxilia-nos, Senhor, para que tenhamos o coração dentro dos patamares do sentimento que nos eleva, para que os nossos pensamentos se ampliem e, diante de um entendimento renovado, nós possamos, com serenidade, cumprir os nossos deveres no modo que estamos. Por isso, Senhor, nós te suplicamos a oportunidade de iniciar as nossas atividades na noite de hoje. Assim seja. Queridos, então, eu gostaria de começar essa nossa conversa relembrando uma história antiga. É uma história que ela tem origem dentro do pensamento grego, mas que foi traduzida de maneira mais completa quando nós encontramos Ovídio na obra A Metamorfose, descrevendo a história de um certo Dédalus. Dédalo, o famoso pai de Ícaro,
era um homem conhecido porque ele nasceu em Creta e ele tinha muitas habilidades. Ele era uma daquelas pessoas que conseguia traduzir o conhecimento e realizar, através das ações, todas as suas ideias. Para que a gente tenha noção de quão engenhoso era Dédalus, uma vez, quando o rei Nino foi persegui-lo, ele havia fugido já, ele bolou uma ideia para saber em que reino Dédalo estava escondido, e ele foi com um desafio. Ele pegou uma daquelas conchas entrançadas, aquelas conchinhas do mar chamada de caracol, e ele queria passar um fio dentro do caracol para que ele saísse do outro lado. Mas ele queria passar um barbante. Um barbante é um objeto mole. Então, como é que ele iria trabalhar aquilo dali? E ele chegou no reino onde Dédalo estava escondido e propôs o desafio para o rei que estava ocultando. O rei, sem saber da armadilha em que estava, ele chamou Dédalo e propôs a ele o desafio: como passar um barbante dentro de um caracol. Dédalo, então, pegou o barbante, amarrou o barbante numa formiga muito grande, colocou um pouco de mel do lado de fora da concha e, cortando a pontinha dela, introduziu a formiga com o barbante e, à medida que ela foi andando dentro do caracol, passava o barbante e ele devolveu, então, o problema solucionado. E, então, o rei soube que Dédalus estava escondido naquele contexto. Dédalus foi levado para a ilha de Creta depois de alguns desgastes na cidade de Atenas, embora ele tivesse originalmente nascido em Creta. E lá ele se submeteu ao rei de Creta, que havia tido uma dificuldade porque se deparava com o Minotauro, aquele ser que era metade um boi, metade um homem, e que demandava sacrifícios constantes. E o rei pediu que Dédalus ele construísse um labirinto de onde o Minotauro não pudesse sair. E Dédalo, então, fez o labirinto, e conta-se que o rei, temendo que alguém pudesse entregar o segredo do labirinto, prendeu Dédalo numa grande torre e mandou que vigiasse todas as saídas dessa torre. Então, a parte de baixo da torre tinha uma estrada que era vigiada. E do outro lado havia um porto que também era vigiado. E o rei, para punir Dédalo, ele colocou ele e o filho Ícaro dentro dessa torre. E na torre, Dédalo começou a pensar como é que ele poderia fugir daquela área de confinamento em que ele estava. E ele observou que havia muitos pássaros que pousavam na torre e soltavam penas. E ele começou a juntar penas, começou a juntar cera, e através de um artifício muito sofisticado, ele criou 2 pares de asas. Um par de asas para ele e um par de asas para o seu filho Ícaro. E ele teve a inventividade de pregar as penas dos pássaros na asa com uma cera que havia sido feita para ele. Ele fez o primeiro teste dentro da torre, conseguiu perceber que ele batia as asas e voava. Então, ele combinou com o filho Ícaro que eles iriam sair da torre voando. Mas havia um detalhe muito importante. E, para isso, Dédalo chamou muito a atenção do seu filho. Ele precisava voar no caminho do meio. Ele não podia ir tão baixo
que o mar pudesse molhar as penas, mas ele também não podia ir muito alto que ficasse longe da brisa marinha e o sol, aquecendo a cera, caísse e destruísse as águas. Eles conseguiram voar e durante muito tempo se mantiveram em situação de equilíbrio. Nem tão frio, nem tão quente. E assim eles iram passando das ilhas e se distanciando de Creta, até o momento em que Ícaro, muito entusiasmado com a liberdade que as asas lhe davam, decidiu voar mais alto. E embora Dédalo dissesse: meu filho, você não pode ir tão alto, ele cada vez almejava ir mais distante, mais para cima. E como previsto, a cera começou a derreter, as penas começaram a cair e Ícaro caiu no mar e se afogou. Desde então, Dédalo ficou numa situação de um homem muito triste. Embora continuasse utilizando a razão, embora continuasse usando o raciocínio para inventar coisas maravilhosas, o seu sentimento estava dolorido, entristecido, e ele, embora continuasse fazendo os seus projetos, desempenhando as suas atividades, ele não voltou a ser um homem feliz. E quando ele estava próximo da morte, a deusa Atena, que era a sua patrona, a deusa da sabedoria, desceu dos céus e mandou que Dédalos criasse asas, de verdade, para que a sua alma pudesse ascender aos céus, para que ele pudesse encontrar o filho Ícaro que estava perdido. A ideia do equilíbrio que aparece pela primeira vez na literatura antiga, em torno dessa mitologia de Dédalo, ela tem raízes muito antigas. Ela tem raízes que se estabelecem no modo como nós vemos a natureza funcionando. Então, no famoso templo de Delfos, dedicado ao deus Apolo, haviam duas inscrições de sabedoria. A primeira inscrição dizia: conhece-te a ti mesmo. E a segunda inscrição dizia: a virtude está no meio. Foi a partir desses dois conceitos que muito da tradição grega se desenvolveu. Aristóteles, em particular, erigiu toda a sua ética, todo o seu conceito de adequação do homem para a conquista da sua felicidade sobre este conceito de equilíbrio. O homem corajoso é aquele que sabe cooperar de maneira que ele não é tão imprudente que se sacrifica sem necessidade. O excesso da coragem cria a imprudência e a deficiência da coragem cria a covardia. Então, a virtude da coragem é uma virtude de equilíbrio. Era com esta noção de equilíbrio que Aristóteles desenvolvia o conceito. Mas esta ideia de equilíbrio, ela é muito mais antiga do que o que está representado nas tradições puramente ocidentais. Nós vamos olhar, por exemplo, o mais antigo livro do que se tem notícia na humanidade, o famoso I Ching, que é um livro de adivinhações chinês, conhecido como o Livro das Mutações, já apresentava a existência de duas forças que erigiam na natureza e que, coordenadas
funcionavam como o equilíbrio de todas as coisas. A tradição indiana, por exemplo, com as suas concepções de que Brahma, o Deus criador de todas as coisas, é compreendido em seus diferentes aspectos por aqueles que se aproximam dele, já representava o Deus Shiva como sendo o Deus que equilibra as forças do universo e, de maneira muito poética, dizia que o universo surgiu quando Shiva começou a tocar e a dançar, equilibrando as forças que regem o mundo e fazendo com que o dia e a noite se estabelecessem. Ainda nas tradições da antiga Gênese mosaica, nós vamos encontrar Elohim, Deus na sua manifestação primitiva, na pluralidade das suas virtudes, olhando para a terra e vendo que deveria criar algo de bom, separa e equilibra. E faz surgir a luz, e faz surgir o elemento molhado e o elemento seco, e faz surgir o dia e a noite, e faz surgir o masculino e o feminino, e vai criando elementos de equilíbrio em todas as coisas. Nós vamos observar na filosofia, ainda na antiguidade chinesa, de Lao Tse, quando nos apresenta o famoso Tao Te Ching, o livro do caminho, a dizer que existem duas potências nas personalidades do universo, o Yin e o Yang. E apresenta o famoso símbolo que consagra o conceito do Tao Te Ching como sendo aquela roda que de um lado é branca com um ponto preto e do outro é preta com um ponto branco, e mostrando que elas se misturam o tempo inteiro dentro desse contexto. A ideia de que o equilíbrio, isto é, a virtude que encontra a possibilidade do uso adequado, passou a nortear o conceito de muitos pensadores. Mas talvez o pensador que melhor tenha expressado este conceito de equilíbrio tenha sido Tomás de Aquino, o famoso santo que fez um trabalho extraordinário. Tomás de Aquino é considerado o filósofo por excelência depois de Aristóteles, porque ele soube equilibrar o pensamento grego e o pensamento hebraico. Ele soube trazer ideias de pontos de vista muito diferentes. E nesses dias em que nós estamos tão desequilibrados nos extremos, que a gente só quer ver as coisas do nosso ponto de vista, a gente quer olhar as coisas sobre o ponto de vista da nossa verdade, sobre a perspectiva das nossas conquistas, Agostinho tinha um lema muito curioso. Tomás de Aquino. Ele olhava para as coisas e não fazia críticas a nada antes de conhecer profundamente o que ele iria criticar. E mesmo quando ele ia criticar, ele sabia que nem todas as coisas são completamente boas, nem são completamente ruins. Então ele retirava de tudo os seus aspectos que eram bons e juntava para conceber uma visão de vida que fosse equilibrada. Teremos, então, na obra de Tomás de Aquino, uma tentativa de interpretar o mundo à luz do conhecimento intelectual de Aristóteles, considerando a tradição religiosa hebraica em Jesus e amalgamada para uma discussão prática sobre a vida, com base nos conceitos de Agostinho de Hipona. Esse homem que se tornou o mais importante pensador
no campo da Igreja Católica Apostólica Romana, será esquecido no momento em que a Igreja, assumindo o seu pensamento intelectual, torna-se perseguidora dos que pensam de maneira diferente dela. Os hereges, o surgimento da heresia, de doutrinas que lhe são opostas, e ao invés de seguir o conceito que havia sido estabelecido por Tomás, de compreender e de retirar o melhor, coloca-se na posição de infalibilidade. E quando o Papa parece que a opinião da Igreja... Deu uma travada na internet, André. Quando Focas estabelece a ideia de que a Igreja é a verdade absoluta, cria um constrangimento para a humanidade e exige que a ciência se coloque contra para criar novamente a ideia dos conflitos. Mais tarde, nós veremos Allan Kardec, o grande codificador do Espiritismo, a procurar novamente na ideia de Tomás de Aquino. E ele visita o pensamento dos espíritos e, retirando do pensamento dos espíritos as ideias que podem construir um sistema de conceitos que nos permitem explorar a ciência espiritual, investigar a filosofia à luz do espírito e desenvolver uma religião ética, Allan Kardec se propõe a equilibrar a ciência, a filosofia e a religião como modos de pensamento para promover a felicidade do homem, e dirá de maneira muito curiosa na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que encontrou nas lições do Cristo a regra do bom proceder, a regra que permite ao indivíduo construir a sua felicidade integralmente. E isso nos leva a um conceito importante. De que maneira o conceito da moral do Cristo nos oferece equilíbrio? Porque nós ainda sentimos dificuldade em entender alguns conceitos que foram deteriorados ao longo do tempo. Então confundimos humildade com covardia. Confundimos mansidão com inatividade. Confundimos a ideia de ser bom com a ideia de ser besta. Confundimos o conceito de que, para que a gente tenha paciência, a gente aceita tudo. De que esperar é pedir a Deus e aguardar as coisas. E a verdade é que a mensagem da vida, ela é uma mensagem educativa. Então não se trata de um problema de crença. Não há uma oposição entre o raciocínio e o sentimento. Não há um antagonismo entre aquilo que a gente é apaixonado por e aquilo que nos orienta no sentimento. Nós somos seres em processo de aprendizado. E como é inerente a todos os alunos, nós aprendemos, praticamos, erramos, aprendemos com o erro, corrigimos e acertamos. E esse ciclo de aprendizado é o grande desafio que a vida exige de cada um de nós. Mas para que nós possamos aproveitar esse processo de aprendizado, é importante não exceder os nossos próprios limites. Então tem pessoas que não conseguem lidar com os próprios limites. E nós, achando que já aprendemos o suficiente a respeito da vida, queremos nos tornar santos em um dia. Quando erramos, aí a gente desiste de tudo. E nos esquecemos que a planta cresce
no tempo de Deus. Que ninguém pode pegar um caroço de manga, abrir na terra, enterrar, jogar água e ordenar: agora me dê frutos. Você precisa esperar. E o tempo é o Senhor do equilíbrio. Porque todas as vezes que nós nos excedemos, o tempo nos oferece como resposta o sofrimento. A vida é um espaço no qual nós equilibramos aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós sabemos fazer, e nós agimos. Então a ação é nossa, mas a reação é da natureza. E quando a natureza reage, ela fala a palavra de Deus. E quando dizemos a palavra de Deus, não nos referimos àquilo que está escrito nas Escrituras Sagradas. Reportamos-nos às leis que regem o universo. E são essas leis que indicam a nossa necessidade de equilíbrio. De equilibrar o nosso pensamento, aprendendo com a verdade. Através do esforço que nós fazemos de investigar a natureza, nós passamos a distinguir o erro do acerto. Quando queremos impor as nossas opiniões à vida, ela nos mostra que nós estamos errados. Às vezes demora 30 anos. Às vezes demora 50 anos para que a gente perceba que nós estávamos errados e que a vida estava certa. Mas a vida é essa escola de equilíbrio. E o grande equilíbrio aqui, o Espiritismo nos convidou a entender, é quando ele nos fala quem nós somos. Nós não somos um corpo que temos um espírito. Nós somos um espírito que estamos transitoriamente vestindo um corpo. Então, por isso, este ponto de vista nos ensina a equilibrar de maneira diferente quem nós somos, o que nós estamos fazendo, as possibilidades que nós temos de agir, considerando como valor de equilíbrio a nossa condição imortal. Então, isso nos faz refletir, pesar na balança que precisa estar equilibrada, as nossas responsabilidades atuais e os nossos interesses da imortalidade. E isso muda tudo. Isso muda a perspectiva sobre a qual nós olhamos as coisas do dia a dia. Se somos convidados a construir as asas do conhecimento para entender a essência da vida, nós também somos convidados a equilibrar o próprio sentimento para compreender, para termos paciência. Então, todas as vezes que nós nos vemos diante do desafio evolutivo, existe um critério que deve ser a nossa bússola de orientação na vida. E esse critério é uma pergunta. Você está feliz? É só essa pergunta. Porque se você está feliz, você provavelmente está num caminho adequado. Agora, não adianta a gente querer fazer de conta que está feliz, porque um dos grandes erros que nos desequilibra é quando nós decidimos impor à vida qual é a condição de felicidade. Então eu chego para a vida e digo assim: olha, vida, eu só posso ser feliz se eu tiver dinheiro. E a vida mostra que a gente não pode ser feliz só com dinheiro. A gente não pode ter alguma coisa que nos atrapalhe, mas a condição da felicidade não é o dinheiro.
Então a gente diz, mas eu quero que seja dessa maneira. E me aplico, ponho todas as minhas forças para ganhar dinheiro. Enriqueço, viro um homem rico, e o que é que eu descubro? Ainda me faltam coisas. Porque triste do homem, cuja única riqueza é um conjunto monetário nas instituições bancárias. A felicidade não é construída com isso. Há a esse respeito uma pesquisa muito interessante levada a efeito por uma pesquisadora chamada Sônia Lebominsky. Ela tem um livro hoje traduzido no Brasil chamado A Ciência da Felicidade, em que ela fez uma investigação o quanto fatores como ganhar na loteria traziam felicidade para as pessoas. Então ela fez uma investigação, ela reuniu um grupo significativo de pessoas que haviam ganhado na loteria e acompanhou com eles o impacto do grande conjunto de dinheiro na sua própria felicidade. E o que foi que ela descobriu? Que, de fato, nos primeiros meses, como as pessoas mudavam a qualidade de vida delas, elas sentiam um pouco mais de felicidade, porque conseguiam atender aos próprios desejos. Então, coisas que antes eu não conseguia porque eu não tinha dinheiro, agora eu posso porque eu tenho dinheiro. E vai se satisfazendo, e vai se satisfazendo, e ela disse, ao cabo de 3 anos, o índice de felicidade das pessoas que ganharam na loteria volta ao mesmo patamar que elas tinham antes de ter ganhado. Então ela diz assim, o que significa que o recurso que entra na nossa vida, ele é instrumental, ele não é essencial. Instrumental significa, ele faz parte de um instrumento que nos facilita conquistar alguma coisa. Mas o fato de nós termos um instrumento não significa que nós vamos ter acesso direto a ele. Esse tipo de situação exige de nós uma descoberta importante, que é, se você não está feliz, o que lhe falta? O que está faltando para que você seja feliz de verdade? E é essa a pergunta que nós não queremos fazer e às vezes não queremos responder com sinceridade. Por quê? Porque nós entramos em conflitos. E quem está em conflito não está em equilíbrio. Quem está em conflito está procurando equilíbrio e às vezes é no conflito que nós vamos encontrar o caminho do equilíbrio. Mas é preciso saber conflitar. Boa. É preciso saber ouvir o que a vida tem a nos dizer. E muitas vezes nós queremos simplesmente falar. Então nós entramos num conflito dizendo assim, olha, Cristina, eu vim aqui para lhe dizer umas verdades. É muito curioso porque raramente a gente entra no conflito dizendo assim, Cristina, eu vim aqui para ouvir umas verdades. Que é o que nos ensina muito mais. O que nós deveremos procurar não é simplesmente impor aos outros o nosso ponto de vista. O que devemos procurar não é tentar fazer a vida ao nosso modo, mas aprendermos o que a vida tem a nos oferecer. O que ela está tentando nos ensinar. E é muito curioso isso, porque quando nós olhamos para a nossa vida, nós conseguimos identificar em nossa história que determinados problemas são recorrentes. A gente passa por eles, aí não consegue resolver, aí Papai do Céu dá uma trégua, aí passa alguns anos, daqui a pouco volta o mesmo problema para ver se a gente já está pronto para resolver ele, a gente não consegue resolver, aí ele amaina um pouquinho, lá na frente ele volta, e ele vai voltar até que nós aprendamos a resolver. E como é que nós aprendemos a resolver os problemas? É aí que entram os 3 grandes professores, ou as chamadas professoras da existência.
A primeira professora da existência é a experiência. Feliz daquele que consegue aprender com a experiência. Porque ele vê as coisas e entende como a realidade funciona experimentando a realidade. Mas tem gente que, mesmo tendo a experiência, não aprende com isso. É verdade. Então é a vez da segunda professora. A segunda professora é a razão. A razão que nos permite comparar, pesar, medir, calcular, verificar, provar, avaliar, e aí a gente sabe como as coisas são. Então eu experimentei, agora além de experimentar, eu sou capaz de explicar como as coisas são. E é curioso que tem pessoas que já experimentaram, que sabem explicar como as coisas são e não conseguem viver de acordo com o que elas sabem. Quando as duas professoras não são suficientes para o nosso equilíbrio, a bondade da vida nos ensina a terceira professora. Nossa. É uma professora que tem menos paciência conosco. É uma professora que tem menos atenção no sentido de atender aos nossos apelos. É a dor ou o sofrimento. Essa professora, ela não chega mais com aquele carinho, nem da experiência, nem da razão, que dizia assim, querido, venha para cá. E a gente dizia, agora não. E ela respeita. Porque a experiência é assim, ela se mostra, a gente diz, não quero aprender. E a experiência diz, tá certo, vá no seu tempo. A razão é assim. Ela nos convida a investigar uma coisa e a gente diz, não, agora não, eu tenho outras coisas para fazer. E a razão diz, tudo bem, é no seu tempo. Mas quando a dor chega, ela não pergunta, ela diz assim, agora você vai mudar. Ah, mas eu não quero. Você não quer, mas você vai. E quanto mais nós resistimos, mais a dor vai aumentando. É uma dor que tem gradações. Ela é primeiro o incômodo externo das coisas. Nós percebemos que tem alguma coisa errada e às vezes a gente quer fechar o olho. Não, isso vai passar, isso não é assim. Por quê? Porque a nossa consciência diz. A nossa consciência é o guia da nossa felicidade. É a bússola do nosso engrandecimento. Aí a gente quer silenciar a consciência. A gente diz assim, não, isso não é nada, não tem nada a ver, isso são os meus traumas, isso são as minhas angústias. A gente não quer ouvir a própria consciência. E a vida vem insistindo. Quando a dor nos visita pela primeira vez, ela é a dor, aflição. A dor-aflição é aquela que vem de fora. É um incômodo na sociedade, é um incômodo com o outro, é um incômodo com o chefe que é intransigente, é com o marido que não nos atende às necessidades, é com a esposa que nos compreende, é o irmão que é insensato, mas é sempre uma coisa de fora. Se nós não sabemos aprender com esses elementos de fora, aí a dor-aflição se transforma na dor-angústia. E aí o sofrimento entra no nosso psiquismo. A angústia, ela é uma dor que não tem um objeto. A gente não sofre por conta do marido, a gente não sofre por conta do irmão, a gente não sofre por conta da esposa, a gente não sofre por conta do companheiro. A gente sofre. A gente sofre porque nós instalamos uma dor dentro da gente. Nós encaramos dentro de nós um sentimento amorfo. Ele agora não tem uma causa. Ele é um sofrimento, ele é um incômodo dizendo assim, olha, agora você tem que mudar por inteiro. Você tem que mudar o seu ponto de vista, você tem que mudar a sua atitude, você tem que mudar a sua forma de agir diante de você mesmo, porque senão essa angústia não vai alterar.
É Se a verdade. gente não faz nada com isso, se nós não cuidamos da dor aflição, nem da dor angústia, a dor ganha proporções imensas e se torna, então, uma doença. E se torna, então, um acidente. E se torna, então, uma existência debilitada. E se torna um problema que agora, para a gente ser feliz, a gente tem que resolver. Não que resolver seja deixar o corpo físico e pegar outro. Boa. O equilíbrio é a essência da vida. O equilíbrio é a arte de aprender de maneira suave. Nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, um dos capítulos mais espetaculares da obra, que é o capítulo sobre a perfeição moral. Os Espíritos falando a respeito das noções de equilíbrio no seu ápice. E um dos elementos que aparecem neste capítulo é a necessidade de cuidar do corpo e do espírito. Porque muitas pessoas acreditam que para que a gente possa ser uma pessoa de bem, a gente não deve cuidar do corpo. A gente não deve cuidar dos afazeres da casa. Então nós vemos muitas pessoas procurando equilíbrio como abandonam o lar e vão fazer caridade no centro espírita. E estão desequilibradas. Porque o equilíbrio é quando nós aprendemos a cumprir os nossos pequeninos deveres. Então a primeira caridade que eu tenho que fazer quando eu acordo é arrumar minha cama. A primeira caridade que eu preciso fazer é escovar meus dentes, é tomar o meu banho, é cuidar do meu asseio, é fazer o meu exercício, é cuidar da minha saúde, é distribuir dentro das pessoas que estão dentro de casa a minha atitude. Mas existem pessoas que não nos compreendem. Então, eu estou dentro da minha casa, mas é insuportável. Porque eu digo bom dia e a pessoa que mora comigo não me responde. Está sempre intransigente, está sempre intranquilo. Mas o que é o equilíbrio dentro de nós? O equilíbrio é quando nós decidimos quem nós queremos ser. E se eu decido ser uma pessoa que vai manter uma posição otimista diante da vida, mesmo quando alguém chega para mim e me diz que está tudo perdido, eu digo assim, pode estar perdido, mas eu continuo acreditando no futuro. Mesmo quando eu digo para o outro, bom dia, e a pessoa não responde, eu digo, graças a Deus que nós estamos bem. E eu passo a ter uma atitude de ressignificar o que está acontecendo. Ressignificar o que está acontecendo é compreender que as oportunidades que eu estou tendo na vida são para o meu crescimento. Então, se alguém me responde com má educação, ali está uma oportunidade para eu exercitar a minha paciência. Se alguém me dá um abraço, é a oportunidade de eu exercitar o meu afeto. Se alguém me dá uma bofetada, é a oportunidade de eu exercitar a minha assertividade e a minha dignidade de não agir com violência. Eu tenho, diante da vida, inúmeras oportunidades para desenvolver o meu equilíbrio. Mas como cada um aproveitará essas oportunidades, é matéria pessoal. Na casa espírita, nós recebemos a grande oportunidade de conhecer a doutrina espírita que nos dá os argumentos racionais para entender as nossas experiências e aproveitarmos os momentos de sofrimento. É por isso quando a gente vai na casa espírita e diz assim, ô meu mentor espiritual, ô meus amigos espirituais,
Eu queria tanto que o sofrimento desaparecesse. Ele diz assim, mas o sofrimento é para o seu engrandecimento. Então, ao invés de desaparecer com o seu sofrimento, nós vamos lhe dar fortaleza para que você aproveite a lição. É isso que muda na nossa visão. E é por isso que o Espiritismo talvez tenha tão poucas pessoas frequentando os centros espíritas. É Porque as verdade. pessoas querem ir no centro espírita para dizer o seguinte, olha, eu vim aqui, eu queria fazer uma contribuição, eu queria fazer um bem, mas em troca, eu queria que os espíritos transformassem a minha vida e me deixassem feliz. E o que os espíritos respondem é, mas isso não é obrigação minha, isso é obrigação sua. Quem tem que transformar a vida é você. Quem tem que se equilibrar é você. Quem tem que construir os momentos de felicidade é você. Nós ajudamos. Ajudamos esclarecendo, ajudamos equilibrando, ajudamos lhe oferecendo oportunidades de entendimento, mas é você que tem que seguir o caminho. Então, essa é uma lição importante. Recordando o mito de Ícaro. Quantas vezes nós nos desequilibramos querendo procurar o sol que vai queimar as nossas penas, subindo quando a gente não tem preparo para isso, ou às vezes também procuramos descer e ali também estamos em situação de desequilíbrio. Deixa eu fazer uma pausa. Não perca seu raciocínio. Porque como o Instagram tira a gente do ar, já, o que é que eu queria propor? A gente sai, convida todo mundo para voltar, para você fechar. Combinado? Combinado. Combinado? Então, gente, eu vou salvar. Vocês vão voltar com o André, para André concluir, porque a gente não pode deixar ele embora sem fechar. Essa e aí a gente velocidade... vai voltar para responder algumas perguntas, ok, Cris? Boa. Pois então eu vou encerrar, viu, gente? Volta todo mundo, tá? Por favor. Até já. Um beijo. Até daqui a pouco. Estamos aguardando. A mensagem está dizendo que ele vai entrar já. Estamos ansiosos para ele fechar e responder. Gente, vocês vão colocando já as perguntas. Ah, André já está aqui. E por que você não está aparecendo, André? Acho que é a internet que está devagar, viu? Ó, ele está aqui, não está. Mas está aguardando. André, a mensagem é aguardando. De novo, vamos adicionar para ver se às vezes é a internet em algum canto. Ah, vai entrar. Isso aqui é uma caixinha de perguntas. Se a pessoa mandar aqui, vocês veem. Aí coloca a pergunta para todo mundo. Fica aqui, tá? Pega o seu celular e fica botando as coisinhas. Cadê o menino que não chega? Ele tá aqui, ó. Tô aqui e não tá entrando. Por quê? Essa tecnologia, quem domina é você, viu, André? A gente já mandou adicionar umas 3 vezes e ele não quer obedecer. Agora vai. Ei, a gente fica brigando com o Instagram, você viu? Você já viu que confusão é essa? Mas lembra onde você ficou? Lembro. Essa cabeça maravilhosa lembra. Vamos lá, continuando. Então, assim, quando a gente recorda da ideia de Ícaro, que não soube equilibrar o próprio voo, e julgando-se preparado para estar muito alto, perdeu os instrumentos que poderiam levá-lo à trajetória, nós nos recordamos que a nossa existência ela é repleta de instrumentos e que a gente precisa cuidar do corpo, que é o nosso instrumento, que nós precisamos cuidar da família, que é o nosso instrumento, que nós precisamos cuidar
daqueles que estão conosco, que é o nosso instrumento. E o cuidado com as coisas é o caminho para o desenvolvimento do equilíbrio. E este cuidado, ele precisa ser feito com amor, com dedicação, com o sentimento do dever cumprido, às vezes com o esforço. Então, se nós estamos percebendo que tem alguma coisa errada no nosso modo de navegar a vida, façamos uma pausa. Vamos ouvir dentro de nós mesmos o que é que o nosso coração está sinalizando que precisa ser alterado. E certamente é esta indicação de ponto que precisa estar dentro do nosso equilíbrio. O Espiritismo, ao nos oferecer uma visão grandiosa da vida, a nos permitir o equilíbrio entre a ciência, a filosofia, a religião, a nos propor um equilíbrio entre o que pensamos, o que sentimos e o modo como agimos, é uma doutrina libertadora. Mas queira Deus, nós não a utilizemos como as asas de Ícaro, julgando que por termos o conhecimento do Espiritismo, nós podemos ir mais alto do que aquilo que somos capazes. Olha, André Borba lhe parabenizando e parabenizando a nossa semana. Nertão, Betinha, esse povo todo, lindo, que lhe ama. E que a gente ama muito. Um abraço, saudade de todo mundo. E agora, Cris, ficamos à disposição para responder algumas questões que têm sido enviadas. Gente, vamos perguntar. Sandra, faz uma provocação aí para André. Enquanto o pessoal vai colocando, eu estava aqui pensando, né, que Joana de Ângeles fala que o ser humano é o mais alto e nobre investimento da vida no grande caminhar da evolução. E para atingir essa culminância, ele atravessa por todas essas fases que você colocou bem na analogia de Ícaro no voo do equilíbrio. Fantástico isso. Mas por que, André, ainda é tão difícil na condição que ainda estamos na Terra? E por que eu falo isso para você? Porque eu estava dizendo, refletindo essa semana, numa das lives aqui que a gente está fazendo do nosso lar todo dia, né? As reuniões, tem outras pessoas que fazem. E aí eu disse assim, eu aprendi uma coisa fantástica. Peraí que Sandra está perguntando aqui. Identificamos de como a ferramenta pode explicar para nós. Ju, me ajuda aqui, eu tenho que pegar eu quero ver aqui uma pergunta que eu não estou conseguindo, a de Sandra que passou para André, por favor. É minha universitária, viu? Não, foi... Peraí, não. André, a gente se enrola aqui. Nem se preocupe. É mais embaixo. Lembro de uma colação do André, uma colocação de André identificando a doutrina espírita como ferramenta. Pode explicar para nós melhor? Depois eu volto para a minha. Explica essa de Sandra. Posso sim. Quando nós compreendemos que viver é estarmos continuamente numa escola. Ninguém está na vida por diversão. Nós estamos em um processo de formação de aprendizado. Às vezes nós nos enganamos achando que o contrário de vida é morte. E não existe isso, porque o contrário de morte é nascimento. Nascer, morrer, renascer de novo são ciclos da vida. Com isso entendido, nós nos vemos na condição de seres imortais que vestimos uma roupa para ir para trabalhar. Vestimos uma roupa para ficar em casa. Então, o espírito, quando ele está na casa dele, que é o mundo espiritual, quando ele vem para a Terra, ele veste outra.
nós ficamos alternando essas roupas, jogamos uma fora, pegamos outra, gastamos uma roupa, tiramos outra para trabalhar com aquilo dali, e nesse processo a vida nos oferece instrumentos de aprendizado. Esses instrumentos de aprendizado são o quê? São a família, são o trabalho, são os entes queridos, o próprio corpo, e nesse contexto, a doutrina espírita, ela é um bônus. Ela é uma ferramenta especial. Por quê? Porque é uma ferramenta que nos permite entender de onde viemos, nos permite entender quem nós somos, entender o propósito da nossa vida, explicar o motivo pelo qual nós estamos sofrendo, nos permite compreender a intimidade de nós mesmos, as relações que nós estabelecemos no dia a dia. Então, como uma ferramenta dessa natureza, ela é absolutamente extraordinária, porque é uma ferramenta que nos possibilita um... Deu uma travadinha, mas volta. É a internet lá em Brasília, viu? O Natal tá melhor. Oi. Enquanto o André consegue restabelecer... Pronto, chegou. Então, a doutrina espírita, ela é esta ferramenta extraordinária que nos possibilita viver a nossa vida construindo equilibradamente as nossas lições da razão, as nossas lições do sentimento, as nossas lições de atitudes, organizando cada um desses elementos para que nós nos aprimoremos continuadamente. André, olha, fantástico, porque você agora me fez falar em algo que eu não estava querendo falar, mas não dá para não falar. Eu disse que 2 aprendizados fantásticos que eu tive agora nesse isolamento, eu não vou chamar de isolamento, vou chamar de recolhimento. Primeiro, sempre tive uma vida de trabalho de 12 a 14 horas. E, de repente, quando em 2019, está me ouvindo? Eu pensei em diminuir ou parar, eu quase piro. E, de repente, esse isolamento, eu tenho todo dia que estudar, que preparar lives, que estudar, preparar meus e-books, meus cursos online que eu estou fazendo, enfim. E aí a gente para e diz, meu Deus, eu me adoro, eu me amo. Porque eu consegui superar algo que eu achava que não era possível. A segunda é que o presente pré-Semana Nosso Lar foi a visita, agora na quarentena, de alguns desavisados que no dia 20 levaram tudo do nosso lar. 3 dias depois voltaram, levaram o restante. E qual foi a reflexão que eu tive? Primeiro, tudo que era físico foi embora. A história de 36 anos, 37 anos, foi embora. E eu, no primeiro momento, é natural, você tem um choque quando você vê aquela bagunça, tudo invasando a tua privacidade, o carinho que você cuidou com a equipe toda, aquelas coisas que a gente, que são materiais. E aí, de repente, eu vi o seguinte, é um recomeçar, é um ressignificar, é um reiniciar, é um reflexionar. São tantos réis que vêm que você diz, tá tudo certo. São as mudanças que você colocou muito bem das 3 professoras. Quando a gente não aprende as 2 primeiras, a terceira vem e não poupa. E a gente tem que agradecer a Deus. A gente tem que... A espiritualidade amiga, fala. Esses 3 elementos, eles são importantes porque eles dão a dimensão do que tem valor e do que não tem. Boa.
André, O que nós estamos enfrentando agora é um convite a descobrir as coisas que têm valor e as coisas que não têm valor. Porque a gente estava tão entusiasmado com o sol de Ícaro que a gente queria voar muito alto, a gente queria fazer o que não dava para fazer e a gente estava deixando de lado o que de fato importa. Então, o que nós aprendemos hoje? De que adianta eu ter 10 carros dentro de casa se não posso sair de casa? De que adianta eu ter um monte de dinheiro no banco se eu não consigo cuidar da minha própria saúde? Então, agora eu estou sendo convidado a repensar o que importa e o que não importa. Os Espíritos nos dizem assim, ó, existem duas condições para a relativa felicidade do homem na Terra. A primeira é a posse do necessário. A segunda é a consciência tranquila. Se nós nos concentrarmos nisso, em termos o que é necessário, porque todas as vezes que a gente junta mais do que a gente precisa, olha nesses dias de recolhimento. A gente tinha lá 500 pares de sapatos. Quantos nós estamos usando? É verdade. 50 roupas diferentes. Quantos nós estamos usando? Eu estava brincando com ele. Eu superei isso. Só compro uma bolsa quando acabo uma. Não tenho mais 8, 10 como eu tinha. Eu estava brincando com os meus amigos de trabalho. Eu estava dizendo para eles, olha, quando eu voltar a trabalhar no prédio, eu quero dizer a vocês que eu vou trabalhar de bermuda e de pantufa. Porque não faz a menor diferença. O que faz a diferença é o que eu faço, não como eu estou me vestindo. André, 2017 eu estive visitando as empresas no Vale do Silício. Apple, Google, aquelas empresas todas. E as pessoas estavam de pantufa, de bermuda, trabalhando. E eles diziam, escuta essa, que essa é boa. Eu me lembrei demais disso. Eles diziam lá, a gente ouviu do bilionário lá, dono da Cisco, dizendo o seguinte, 10 anos, tudo vai ser diferente do que vocês estão vendo. Essa tecnologia aqui, o mundo vai estar diferente. 3 anos se passaram. Olha agora, Chico dizia que Emmanuel, em 46, o que é multimídia, meu filho? Ninguém sabia o que era. Emmanuel está dizendo que a doutrina vai vir em multimídia. O que é que a gente está vivenciando? Você aí em Brasília e nós aqui, quantas pessoas de fora estão aí acompanhando? De outros Cris, estados. E tem uma coisa que é muito curiosa. Observe que, da mesma maneira que os nossos telefones e computadores estão servindo de instrumentos para a nossa comunicação, o importante não são esses instrumentos. O importante somos nós que estamos em contato. Então, quando a gente começar a perceber isso, e esse for um conceito que se distribua amplamente, eu vou começar a entender que o corpo é como um celular, é um instrumento. Eu posso trocar de celular, desde que eu mantenha os meus contatos, desde que eu mantenha a minha agenda, desde que eu consiga ir para uma coisa melhor. Mas então, nós não precisamos pagar. Isso. Mas seres humanos só mudamos de aparelho. A essência é que busca esse aprendizado, o equilíbrio. Quanta coisa estamos aprendendo nesse momento? Quantas? Quantas lições imorredoras? Ninguém será o mesmo. Não é verdade? Esse talvez seja a grande diferença do momento que nós estamos vivendo. É hora de nós refletirmos sobre quais valores nós construímos. O século XX foi um século de abundância. O século XX foi um século de desenvolvimento de tecnologias. Foi um século de possibilidades de nós
aprendermos a utilizar esses recursos a benefício de todos. Mas o que é que nós fizemos? Nós ignoramos. Em muitos aspectos, ainda há pouco tempo a gente viu o drama da China com o coronavírus matando pessoas lá e dissemos o quê? Isso é problema deles. Eu não tenho nada com isso. Mas vejam, essa é a atitude que, como seres humanos, nós precisamos desaprender. Nós precisamos voltar a ter claro que nós estamos cada vez mais dependendo uns dos outros. E o papel da colaboração é fundamental para a nossa sobrevivência. Que a cooperação não é uma palavra de qualquer maneira, que nós só vamos conseguir construir grandes coisas usando a cooperação. E precisamos desenvolver habilidades para isso. Mas que habilidades são essas? A tolerância, a compreensão, o perdão, a altivez, a esperança. É por isso que quando Allan Kardec fala que o Evangelho é a chave para a felicidade, ele não está falando de nós adotarmos uma atitude do tipo aceitei. Não, ele está falando sobre a necessidade de nós desenvolvermos as habilidades de convivência. É verdade. Que é do Evangelho. É o exercício, né? A prática, né? De fato. É o exercício, é a prática do dia a dia. E quando nós nos colocamos numa posição de quem está disposto a aprender, é aí que nós começamos a identificar o caminho do equilíbrio. Porque o equilíbrio não é uma posição monotônica. O equilíbrio não é uma posição em que a gente só ensina. O equilíbrio é uma posição em que a gente aprende e que aprendendo a gente muda e mudando a gente ganha a possibilidade de um novo aprendizado e de ensinar coisas diferentes. Então nós precisamos aprender a equilibrar uma série de coisas. Nós precisamos aprender a equilibrar o falar com o ouvir. Nós precisamos equilibrar o pensar com o sentir. Nós precisamos equilibrar o agir com o sofrer. Nós precisamos equilibrar uma série de elementos que, historicamente, nós nos desequilibramos. Por isso eu insisto com o mito de Dédalus como sendo o mito do indivíduo que, tendo muita inteligência e muita habilidade, achou que era suficiente construir os instrumentos para o seu voo e, com isso, sacrificou o que ele tinha de mais caro, que era o próprio filho. Por quê? Porque ele não conseguiu educar o menino antes do voo. E aí nos traz uma reflexão importante. O que em nós precisa ser educado? O que em nós correrá risco quando nós nos dotarmos das asas que nos permitirão voos mais altos? O que em nós precisa ser reequilibrado em nosso dia a dia para que possamos ter a felicidade efetiva no nosso dia a dia? Então, são reflexões que precisam ser adequadamente percebidas. E tu falou aí alguma coisa assim, que o equilíbrio talvez seja o ponto, não é mesmo? E outra pessoa colocou, tudo são escolhas. Você escolhe ser feliz, você escolhe ser doente, você escolhe ser triste, e por aí vai, né? O que é que você diria sobre isso? Algumas coisas são escolhas, outras são consequências das escolhas. Acaba sendo tudo escolha. Nós precisamos reconhecer, ao termos a visão de imortalidade, que nós estamos vivendo a vida que é a mais adequada para o nosso aprendizado. Então, por isso mesmo, há coisas que nós não podemos escolher. Mas eu volto ao estudo da doutora Sônia Lebominski, porque ela, estudando a temática da felicidade,
ela faz referência a um trabalho muito curioso do seu mentor e orientador, que foi o Dr. Milat Csikszentmihalyi. O Dr. Mihalyi, ele estabeleceu que a felicidade dos indivíduos ela é determinada 60% por fatores que são fixos quando nós nascemos e, portanto, são resultados das nossas escolhas pretéritas, daquilo que nós fizemos em outras vidas, e que quando a gente chega aqui, a gente nasce na família que é adequada, a gente tem a carga genética que é adequada, a gente tem os elementos que não podem ser mudados, nascemos na situação em que está. Mas o que eles perceberam? Que esses 60% que determinam a nossa felicidade inicial não são o que faz diferença. O que faz diferença são os 40%, os outros fatores que nós escolhemos, que nós definimos como sendo determinantes para a nossa felicidade. Portanto, é preciso que saibamos aproveitar os instrumentos que a vida nos oferece para equilibrar. Equilibrar o quê? Equilibrar o sofrimento com o aprendizado. Equilibrar a dificuldade com o esforço. Equilibrar a impossibilidade com a transformação de fazermos aquilo que é necessário ser feito e que não corresponde muitas vezes àquilo que nós queremos seja feito. Ser feliz é equilibrar-se com a vida. Legal. A filósofa Sandra disse o seguinte, que o equilíbrio é um instrumento de aferir nossas possibilidades sem ilusão. Olha que coisa. E essa temática da ilusão é especial, né? Deixa eu primeiro parabenizar também Igor Mateus. Você conhece essa figura linda, não conhece? Posso aproveitar... Olha, dá um abraço no Fábio Consenso, que eu vi que passou aí, é um amigo de trabalho. Dá um abraço na Sandra, dá um abraço na Wanda, no Igor Mateus, no Francisco Costa, lá de Açu. Nossa, quantos nomes passaram por aqui que a gente fica muito feliz em estar reencontrando por esse mecanismo. Pois é, ele está enchendo a minha bola, dizendo que a casa está de parabéns e iniciou a semana nessa programação de 37 anos brilhante. Eu disse, mas você acha que eu não vou trazer gente linda e especial? Com certeza. Volta para a filosofia de Sandra, que eu achei genial. Uma das grandes dificuldades da nossa existência é o quanto nós nos envolvemos com as ilusões. Como a Sandra diz, o equilíbrio é um instrumento que a vida oferece para que nós nos libertemos das ilusões. Porque, essencialmente, o que é uma ilusão? Uma ilusão é um erro. Uma ilusão é aquilo que nós acreditamos existir e que não existe. É aquilo que nós acreditamos ter valor e que não tem valor. É aquilo que nós acreditamos estar perto, mas que está longe. Então, a essência da vida é o aprendizado da verdade. E a verdade não é a nossa opinião. A verdade não é aquilo que nós acreditamos que ela seja. A verdade é o que ela é. E nos cabe compreender isso no sentido da vida. Todas as vezes que nós nos apegamos às ilusões, nós nos desequilibramos. Porque nós investimos no que é desnecessário. Há um momento na narrativa evangélica de Mateus que eu considero muito peculiar, que é um instante em que Jesus é apresentado a Pôncio Pilatos. Então, Jesus ele é apresentado a Pôncio Pilatos numa situação de ironia. Porque, como ele havia sido levado à casa de Herodes como rei dos judeus, ele volta da casa de Herodes com uma cruz na cabeça, com uma capa suja de um centurião romano e com uma cana imunda como um báculo de Deus.
E é muito interessante porque esses 3 elementos são significativos. Os reis usam coroa para destacar a inteligência. Usam capa para destacar o poder de proteção que eles têm. E usam o báculo para destacar a extensão da sua força. E são exatamente esses 3 elementos que constituem as grandes ilusões humanas. A ilusão do conhecimento, a ilusão do poder e a ilusão da força. Mas Jesus é apresentado com esse símbolo e não é apresentado como Jesus. Ele é apresentado em latim, ipse homo, eis o homem. E esta é uma imagem interessante, porque o homem é apresentado travestido dessas ilusões. E quantas vezes nós não nos desequilibramos porque julgamos saber mais do que sabemos? Quantas vezes não nos desequilibramos considerando ter mais do que o que temos? Quantas vezes não nos desequilibramos julgar termos mais força do que temos? E é aí que a vida é uma mestra essencial, porque ela nos mostra que o que a gente sabe é pouco, que o que a gente tem não tem valor, e o que a gente tem de força representa, às vezes, a nossa principal fraqueza. E é quando essas ilusões saem do terreno que nós começamos a enxergar a vida sobre os valores verdadeiros. Pedimos a Deus para que este momento de dificuldade represente para o ser humano a oportunidade de enxergar o que tem valor. É verdade. O que importa. E não estamos falando das grandes pessoas, estamos falando de nós mesmos. Do cuidado. O quanto nós aprendemos o que significa ficar dentro de casa convivendo com o outro. Eu acho, André, que é a retirada dos paramentos que você falou agora. Que são as ilusões, né, meu amigo? Que são as ilusões. Estamos sendo convidados a enfrentarmos o que há de melhor. E veja, o futuro que se prenuncia é um futuro de dificuldades no campo econômico, é um futuro de dificuldades no campo social, é um futuro de dificuldades nas relações entre os países, mas é exatamente nesses momentos de dificuldades que nós seremos convidados a cooperar mais, a tolerar mais, a nos unirmos mais, para que as construções possam resultar na criação de valor para todos. Porque o que nós aprendemos é que não dá para vivermos sozinhos. Essa é a grande lição. Outra experiência que eu tive, que foi muito interessante e reflexiva, eu entrei no supermercado estilo atacadão, deixei minha filha numa fila, devia ter uns 40 caixas, e quando eu volto, lá de um atendimento que eu fui, lá no atendimento do supermercado, eu não achava minha filha. Todo mundo com máscara, todo mundo igual. E eu estava de short e ela com as pernas bem torneadas. Eu disse, eu vou olhar para as pernas. Porque para cima, eu andava de um lado para outro e não encontrava. E eu fiquei tão reflexiva com isso. Estamos todos iguais. Se alguém estava de maquiagem, ninguém notava, com a máscara. Se alguém estava de barba, ninguém via. Todo mundo igual. E eu fiquei muito chocada com aquilo ali. Hein, Cris? É uma grande ironia, que quando nós botamos máscaras, nós nos revelamos como realmente somos, né? Todos iguais. É verdade, né? Mas veja, a gente precisava disso para descobrir isso, amigo. Porque senão iríamos continuar no mundo das ilusões. Existe uma coisa que eu acho que é importante a gente refletir sobre isso. Talvez seja um pouco de ufanismo e de
uma certa ingenuidade da nossa parte, porque nós queremos muito que o mundo melhore, que esses momentos serão momentos de profunda transformação. Isso é Não é importante bem... refletir, né? Há uma dificuldade que precisa ser transposta. O que nós estamos tendo agora é um exemplo, entretanto, das dificuldades que nós precisamos efetivamente superar. Então, eu tenho dito o seguinte, Cris, talvez o mundo não aprenda com isso. Talvez a humanidade como um todo não consiga aproveitar essa lição. não tenho dúvida. Se você aproveitar, se você conseguir dar o valor essencial para o que está acontecendo nesse dia, para o que está acontecendo nesses momentos, você vai perceber que a sua vida vai dar uma modificada muito grande. Porque você vai começar a enxergar o que tem valor. Você vai começar a lutar por aquilo que importa. Você vai começar a construir a felicidade sobre as bases verdadeiras, não sobre aquele manto das ilusões transitórias no qual nós estávamos imersos antes da oportunidade de reflexão a que fomos convidados. É o que a nossa Joana fala, o amadurecimento psicológico. A natureza não dá saltos. Então as coisas também... Jesus veio, quantos o ouviram? É a mesma coisa hoje. Tem gente que não vai ouvir o inaudível, não vai ouvir o silêncio, porque até o silêncio é um aprendizado. Você silenciar por dentro e por fora é outra coisa genial. Quanto aprendizado a gente vai descobrindo, tá entendendo? É a riqueza. Não é? Eu dizia, puxa, hoje eu descobri que eu sou capaz de viver assim. Porque a gente, na vida frenética da sociedade, né, da cidade louca, sempre os barulhos de carro, aquelas coisas todas, aí de repente você diz, eu dizia, como foi morar no sítio, isolado, ouvindo os pássaros, o silêncio, o barulho das folhas. É possível. É possível. Não é? Bacana isso, viu? É a nossa oportunidade de equilíbrio. De reaprender, né? É a oportunidade de reaprender. Sair do mundo das ilusões e entender que do jeito que a Terra, aí essa área é sua. Você estava falando e eu me lembrando aqui. A Terra vem passando por ajuste. Está menos inclinada, segundo a NASA, aquela história toda. Depois disso, né, que foram os cataclismas, terremoto, maremoto, tsunami, aquelas coisas todas. Aí agora vem um ajuste para a humanidade inteira da Terra. Alguma coisa estava precisando que uma pausa, né? As 3 professoras, as 3 lições não foram aprendidas. Aí veio a terceira. E agora vai ser coletivo, todo mundo igual, não tem ninguém pior do que o outro, tudo nivelado. Aprenda. Ou vai pelo bem, ou vai pelo bem, pela dor. Tem um momento que eu acho muito curioso, de Carlos Drummond de Andrade, Sim. Quando ele fala num poema de maneira muito curiosa. Às vezes eu sinto que à vida falta uma coisa. Falta uma porta. Dessas que a gente possa sair e nos ausentarmos por alguns instantes. Para dar uma pausa, parar tudo, refletir, nos fortalecermos, para depois voltar para ela e dar continuidade. Acho que nós ganhamos essa porta. A gente fez uma pausa, estamos chegando aí no momento em que a gente precisou parar, refletir alguns instantes, e embora isso não tenha sido possível para todo mundo, porque as pessoas precisaram também fazer sacrifícios, alguns passando necessidade por não poderem fazer essa pausa, é visto que nós que conseguimos dar uma pausa, que conseguimos aprender com esses momentos de recolhimento,
a dar o valor devido às coisas, que nós saibamos aproveitar a lição. Que nós transformemos este aprendizado em algo útil para a convivência no dia a dia, para as pessoas que convivem conosco. Então, que nós possamos ser melhores já a partir de hoje. Que nós consigamos equalizar as nossas atitudes, que nós consigamos unir o nosso pensamento, a nossa emoção, a nossa razão e a nossa paixão para nos fazermos melhores no dia a dia. Ninguém aprende a viver se não vivendo. Não conseguiremos ser melhores se não tentando. Então que a gente tente, que a gente conecte-se com o outro, que a gente estabeleça as oportunidades de criar melhores relações, sem precisar ensinar sempre, mas aprendendo continuadamente uns com os outros. Amigo maravilhoso, lindo, reflexível. Estou muito feliz. Temos ainda tempo, não apareceu nenhum questionamento, mas eu vou deixar, dentro dessa última fala, eu vou pedir para você fazer uma meditação, assim, com uma reflexão, que a gente saia daqui e possa ter um sono refazedor. Porque a gente precisa continuar com esperança, a gente precisa se fortalecer na fé, a gente precisa se conscientizar que Jesus não assumiu esse... Igor está dizendo que aprendemos muito nesta noite, com certeza, meu amigo. E com o André a gente sempre aprende, né? Esse menino é brilhante. Para mim ele continua menininho. Aí veja, André, para a gente se fortalecer de fato, para a gente entender que Jesus não recebeu a missão de governar a Terra, que acompanhou desde o início as primeiras partículas de bactéria, de tudo que ia sendo formada, para que essas coisas todas acontecessem sem um sentido, sem um objetivo, sem uma razão. E como a espiritualidade sempre coloca, não me lembro se foi Dr. Bezerra também, que o tempo dirá. Por que tudo isso? Talvez muitos de nós, né, a gente sabe disso, não entendamos, mas o tempo é o Senhor absoluto de tudo. Cris, eu queria então convidar todos nós para nós refletirmos sobre um momento muito significativo, quando, no meio da multidão, destaca-se um homem pobre e doente, que vem até Jesus e estende até ele a mão mirrada, uma mão defeituosa, uma mão ressequida, aquela mão pequenininha que não tem força para o trabalho, que não consegue desempenhar o próprio sustento. E com aquele homem, parece estar representada a humanidade inteira. Porque em nosso conjunto, cada um de nós temos as nossas deficiências. Estendemos as nossas mãos ressequidas para a vida, implorando que ela nos ofereça algo que nos permita fortalecer. Pedimos a vida com aquela mão mirrada para que tenhamos algo com que nos sustentar. E aquele homem estendendo a mão como quem pede, na condição de um mendigo, na integridade das suas possibilidades, vê em Jesus a resposta que a vida nos oferece. Porque naquela mão que implorava, Jesus não depositou um livro. Naquela mão que estava pedindo, Jesus não colocou uma bolsa de ouro.
Naquela mão que estava suplicando, Jesus não deu um condão de autoridade. O que ele fez foi reestabelecer o instrumento que o indivíduo precisava para que ele continuasse seguindo pela própria vida. Então, esse é um dos momentos muito significativos do Evangelho, em que tem uma representação importante, porque de uma ou de outra maneira, todos nós comparecemos à vida com um membro ressequido. Alguns estão com a mente ressequida e não conseguem pensar na grandeza da existência. Alguns estão com o coração ressequido e não conseguem sentir as belezas que a vida traz pululando em todas as localidades. Alguns trazem as pernas doloridas e, sem poderem andar, acreditam que não é possível deslocar-se. Alguns trazem doenças, dificuldades familiares. Alguns estão com os instrumentos defeituosos, não pelo que receberam a menos, mas pelo que possuem a mais. E quantos estão perdidos porque julgam que o poder lhes pertence, esquecidos de que ele é transitório? Quantos estão entregando a própria felicidade sobre os títulos e as moedas que têm depositado nos bancos, quando elas passarão com o tempo? Quantos estão acreditando na própria possibilidade de tomar a vida sobre a própria responsabilidade e realizar o que eles querem na vida, e um acidente pode visitá-lo, uma doença pode reconhecê-lo. Então, quando nós estamos nesses dias de dificuldade, olhando para a vida, que nós possamos perceber a própria mão mirrada que estamos oferecendo e pedirmos a vida. Estabelece o nosso instrumento de trabalho. Devolve-nos a visão da esperança. Devolve-nos o coração caridoso que é capaz de sentir empatia e que, mesmo na possibilidade de discordar do outro, não vai utilizar a violência para agredir, porque sabe olhar o direito que todos têm às próprias perspectivas. Que nós saibamos, portanto, o que pedir a Jesus quando estendemos a nossa mão ressequida, e que Ele, sabendo mais do que nós mesmos quais são as nossas necessidades, não nos entregue ouro, não nos entregue prata, nos devolva a mão restabelecida para que possamos voltar ao trabalho de reequilibrarmos a nós mesmos. É o nosso desejo, o nosso sentimento mais sincero e que queremos compartilhar com aqueles que fazem o núcleo espírita nosso lar, casa à qual nos vinculamos e que, voltando o tempo, a nossa memória reestabelece como sendo um núcleo de relações, não uma edificação que o tempo também levará. Ô, meu amigo, que coisa linda. Muito obrigada. Os nossos corações, estou ouvindo aqui todo o povo do nosso lar dizendo, a semana promete. Que semana linda que já iniciou brilhantemente. Rejane Bruno, sua amiga. Então é tanta gente bonita que está passando por aqui, que a gente fica com os corações. A gente passaria a noite inteira, né, lhe ouvindo, mas como não dá, que amanhã tem trabalho para você e para mim também, e para todo mundo, né? A gente trabalha em casa hoje, né? Então, fazer o quê, né? Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus,
que a sua reflexão foi brilhante, agradecendo aos amigos espirituais da nossa casa, que nos orientam permanentemente, colocando cada um agora na sua mente a figura do Mestre Jesus em meio àquela multidão. E em meio àquela multidão, estamos nós também. E ali, cada um em sintonia com aquele olhar terno, com aqueles cabelos caídos sobre os ombros, emitindo ternura, esperança, afeto e, principalmente, confiança de que não cai uma folha de uma árvore que não seja permitido pelo Pai. E que tudo que estamos passando é para o nosso aprendizado. É para que a gente possa se autodescobrir, subir mais um degrauzinho para o autoconhecimento, para a autolibertação e, quem sabe, Senhor, para a autoiluminação. A nossa caminhada, como dizia Paulo, de joelhos desconjuntados, mas intimorato em direção ao Pai. Que a gente possa compreender a essência do seu amor, compreender a essência do seu evangelho, que nos ajuda a renovar, a suplantar, a ressignificar a nossa existência. Porque a gente sabe que todos os dias a gente morre um pouco para renascer. Então a gente morre fisicamente com o envelhecimento natural dos anos, mas a gente também renasce com novas atitudes, com novos valores, com novas crenças, agora mais claras, mais conscientes e mais esperançosos. E como dizia nossa querida Joana, 5% do nosso consciente a gente tem controle, 95% não. Mas durante todo esse recolhimento, a gente está aumentando a nossa área de consciência e eliminando o desequilíbrio que paira no nosso inconsciente. Então, que Jesus nos abençoe, que Ele nos cubra de bênçãos, em especial o nosso querido irmão André, esse menino que nós fizemos muito trabalho juntos e continuamos na caminhada. Espero contar com você de vez em quando, meu amigo querido, e que a gente possa... deixa eu responder para uma pessoa. Nós fizemos agora, André, a campanha para atingirmos 1000 inscrições no canal do YouTube, mas como a gente só veio fechar isso ontem, a gente já estava com todo o material de mídia pelo Instagram. Então, por isso que eu já lhe convidei, vou convidar todos os outros palestrantes, para que na próxima terça-feira a gente inaugure o canal do YouTube com toda essa galera, para a gente poder fazer um bate-papo bem legal em cima do tema Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Será que é mesmo? Então, isso aí, os palestrantes vão me dizer depois da Semana Nosso Lar. Então, por isso, para quem me perguntou aí durante a live, a gente não pôde usar por isso. Mas, a gente... Regiane, parabéns pelo dia da adoção, muito bem. A gente não pôde fazer no YouTube. Mas não se preocupe que André, sempre que ele puder, a gente vai estar com ele, porque é uma alma maravilhosa, é uma criatura fantástica. Sandrinha está dizendo que é com Rejane, que é uma guerreira, E a luta continua. Sim, Sandra, você talvez não saiba, Andrezinho, ela é uma criatura tão extraordinária. O que ela me ajuda... Essa aí é Cacilda, minha irmã, que morou aí na sua terra, 34 anos aí em Brasília. Sandra tem sido, ela não tem sido, ela é, né? Uma criatura que não existe. Todo o meu amor para ela, todo o meu amor para você,
todo o meu amor para essas pessoas lindas que estão aqui conosco, apoiando, porque nesse período a gente sempre faz, né, trazendo os convidados. Aí, veja, é verdade, Regiane, Sandra é nossa referência de amor. Aí, de repente, me veio o André, aí André já convidou Marco, amei Marco, viu? Ele me contou as histórias de vocês dois. Eu ri tanto com ele, quando ele me ligou, foi uma graça. Aí, de repente, eu venho fazendo com o Gerardo Campana, que é um psiquiatra lá de Alagoas. Aí ele convidou uma pessoa de lá. As coisas aconteceram. E aí de Brasília, o amigo do meu sobrinho, não me lembro qual é a casa dele, Sandra disse que nosso lar está no coração dela. Tem outro detalhe, a Cis foi quem orientou com o estatuto, ele e Sandra foram os orientadores. Ei, eles estavam assim ainda namorando no início do casamento, sabe? Aí eu disse, eu tenho participação nessa história. Como o namoro seu com Carla, a turma toda, né? E seu Armando dizia, esse povo começa a namorar aqui no estudo, quando casa, não quer que venha para o estudo. Eu rio demais com ele, né? Outra figura linda que já está lá em cima. Então, foi assim que aconteceu a programação dessa semana. Então, tá tudo certo, tá na mão de Deus, né? Então, beijo para vocês. Beijo, e para queridos. Grande abraço para todo mundo. Saudade de vocês. Você tem 4 minutos para suas considerações. Diga Eu o que quiser. Eu vou me despedir, então, dando a notícia. Esse ano eu e a Carla fomos vovós, então estamos com a netinha em casa de 2 meses. Parabéns! E estamos super contentes. Eu digo que a vida é outra depois que a gente vira avô. Culminamos, né? É o ápice da existência quando a gente chega nessa oportunidade. Então, agradecer o carinho de todo mundo, agradecer o carinho. Regiane está pedindo aí para mostrar a Serena, mas a Serena está dormindo já. André, e outra coisa bacana, que eu estou sentindo falta. Alexandre está sempre comigo, né? Até disse a ele que terça-feira eu quero ele com violão, no YouTube, no canal. E teu pai voltou ao nosso lar, sabe o que foi que ele contou? Quando essa casa começou, eu que ajeitei a parte elétrica daqui. Você acredita nisso? Olha, o pessoal riu, achou maravilhoso. Uma figura linda. Então, você, para encerrar, meu amigo. Queridos, um grande abraço. Que o equilíbrio nos oriente e que saibamos transformar todas as oportunidades em aprendizado, em lições para a construção da nossa felicidade verdadeira. Um abraço carinhoso, beijo na Sandra, beijo no Assis, beijo em Cristina, beijo em Regiane, beijo em Marcos, cheiro para todo mundo que está por aqui. E um beijo para todo mundo, gratidão a todos vocês. E eu não posso deixar de agradecer a Deus, a Jesus, que eu sou fã de carteirinha, e a espiritualidade, os mentores da casa, que têm sido maravilhosos nesses momentos difíceis que a gente tem passado, mas firmes e timoratos. Né? Vamos para frente. O equilíbrio sempre. Boa, Sandra, isso mesmo. Gente, beijo, beijo, beijo. Estou encerrando para salvar. Vou deixar no IG do Instagram, no IGTV. Vou colocar no canal do YouTube, no Facebook. E, por favor, eu ainda preciso que todos vocês entrem lá no canal e se inscrevam. Porque tá 1000. E como teve uma queda de 30 essa semana, eu preciso ter segurança de 1020, 1030. Pois vão lá, convide os amigos, por favor. E terça-feira, depois dessa, André vai dizer sim. Estará conosco ele e Alexandre, os gêmeos. Beijo. Beijo, gente. Beijo, beijo, beijo. Foi ótimo, maravilhoso.